Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos alerta contra a mentalidade do mundo. A primeira leitura é muito clara sobre isso. Um belo resumo da história da salvação, e é preciso que seja entendido, porque aqui é o chão pelo qual a gente caminha na nossa vida cristã. Muitas pessoas concebem a vida cristã de uma forma errada, pensam num esquema mais ou menos assim: depois da minha morte eu posso ir para o céu ou para o inferno. Se eu me esforçar e realizar obras boas, eu vou para o céu. E se eu não realizar, eu vou para o inferno depois da minha morte. Mas aqui o que a Escritura diz, o que São Paulo diz na carta aos Efésios, é um pouquinho diferente disso. O inferno não é uma possibilidade do futuro, da vida depois da morte, mas é o ponto de partida no qual Deus nos encontrou. Todos nós já estávamos no inferno. E como São Paulo diz: irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, quando seguieis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste mundo, todos nós. E que ele está falando aqui, e todos nós estávamos no inferno, porque o inferno é o reino da morte, onde reina o pecado, onde reina a rebeldia contra Deus, onde todos são escravos de um falso senhor, de um falso príncipe, que é o príncipe dos rebeldes, que é o demônio, que é o maligno. Então me digam se isso aqui não é o retrato do inferno. Esse é o ponto de partida, é aqui que todos nós estávamos, e toda a humanidade se encontrava. Então, ainda como se isso não bastasse, São Paulo descreve qual era o nosso comportamento nesse inferno. Comportamento próprio dos escravos, daqueles que estão rebaixados no máximo da indignidade humana. Nós nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos, éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. E aqui começa a história da salvação, porque é assim que Deus nos encontra. Então São Paulo continua: Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Quando nós estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça. Então aqui ninguém tinha nenhum mérito, ninguém tinha nenhuma obra boa para apresentar a Deus, nada que dissesse: olha, diante disso que eu faço, você é obrigado a me dar a salvação. Ninguém pode se atrever a dizer isso diante de Deus, porque era assim como a humanidade se encontrava, e assim como a humanidade ainda se encontra.
fora dessa grande acolhida na fé da salvação que Ele nos deu, porque o mundo continua aí, esse estado de inferno continua aí, e a gente não pode se iludir nem um pouco com isso. A própria palavra de Deus nos diz isso. O mundo, como diz, sabemos que o mundo jaz sobre o domínio do maligno. Jesus diz, aí vem o príncipe deste mundo. Que a gente poderia multiplicar citações para entender que o mundo é governado pelo demônio. E nós somos salvos desse mundo, dessa escravidão do demônio e dessa ira de Deus, que aqui não significa que Deus é um descontrolado e está com raiva, porque tudo aquilo que se diz de Deus, a gente tem que entender que é uma analogia, Então, a ira de Deus é essa distância infinita do Deus santo e justo, da maldade e do pecado. Então, aqui nos diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Cristo. Então nós não só fomos salvos do inferno, do domínio do demônio, fomos salvos da morte, mas fomos ressuscitados com Cristo, porque Ele, ao ressuscitar, entregou e deu a sua vida, a sua ressurreição, a sua vida ressuscitada a todos nós, que recebemos essa vida ressuscitada porque mergulhamos na morte de Cristo e na sua ressurreição saímos das águas do batismo. Cada batizado se dá de forma sacramental a morte e a ressurreição com Cristo, por Cristo e em Cristo. Então, diz isso, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, porque no momento em que Cristo assume a nossa humanidade, Ele abre para a humanidade todo esse caminho da ressurreição, da vida, que a morte não tem mais poder sobre ela, e Jesus chegando ao alto dos céus, sentando à direita do Pai, que a gente tem que entender também essa linguagem. Então, todos nós estamos lá com Ele, porque se Ele vive em nós, e nós vivemos nele, e Cristo está sentado nos céus com o Pai, nós também estamos lá. Então, essa é a grande notícia que a gente tem para dar ao mundo, essa obra da graça, do amor, da misericórdia de Deus, que nos salvou. E depois diz isso, lembrem isso, é pela graça que nós somos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Por quê? Porque a gente não tem nada para se orgulhar. O que diz Ele é Deus que nos fez, e nós somos criados em Cristo para as boas obras que Ele já preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então a obra de Deus está toda feita, que o único trabalho nosso é acolher mediante a fé e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo que habita em nós vá realizando e manifestando essa santidade que já foi nos dada de forma perfeita, total, no dia do nosso batismo. Então, irmãos e irmãs, essa é a grande notícia. Diante dela, como é que a gente pode ainda querer ou esperar alguma coisa desse mundo? Nós já morremos para esse mundo.
Estamos mortos, mas também estamos ressuscitados e pertencemos não ao mundo, esse mundo que jaz sob o maligno. Nós pertencemos ao mundo redimido, ao mundo futuro, ao novo céu e a nova terra. E por isso nós nos sentamos à mesa do banquete eterno das núpcias do Cordeiro, que acontece em cada missa, porque tudo é antecipado por nós, na forma do sacramento, ou seja, da realidade segundo Deus, para o qual não existe tempo, nem presente, passado, futuro. Nessa forma, nós já morremos, já ressuscitamos, já reinamos com Ele, já estamos sentados à direita do Pai com Cristo e já participamos do banquete eterno das núpcias do Cordeiro, no sacramento da Eucaristia, na Santa Missa. Então é isso, irmãos e irmãs, que a gente tome consciência dessa nossa dignidade e que a gente deixe de olhar o mundo com esses olhos pequenos, mesquinhos. Vamos deixar para quem é escravo de Satanás esse olhar. Deus já nos deu um olhar redimido, ressuscitado, de uma vida plena que nenhuma morte pode tirar de nós, que nenhum demônio pode tirar de nós. Agradeçamos a Ele e peçamos a graça de reconhecer em nós toda essa sua obra salvadora por meio da Eucaristia, a qual vamos participar.